comunicação de saída definitiva do país. Você, imigrante brasileiro, entregou esse documento quando saiu do Brasil? No programa de hoje, você vai saber o que é essa comunicação e por que ela é importante. E ainda, a agenda cultural e o depoimento de um brasileiro que morou 2 anos em um navio. Todo contribuinte brasileiro que ficar fora do país por mais de 12 meses consecutivos deve entregar à Receita Federal do Brasil a comunicação de saída definitiva do país. Saiba agora que documento é esse e o que pode acontecer se ele não for entregue. Marco Marinho é estudante de mestrado da Universidade de Brasília. Contratado pela agência espacial alemã, viaja em breve para Munique, onde vai morar por um período. Ele não sabia da necessidade de fazer a comunicação de saída definitiva do país. Eu não tenho muita informação sobre isso não. Eu vou ter que ainda correr atrás até para não ficar devendo nada aqui para a Receita, para se por acaso eu acabar voltando para o Brasil, né, eu não ter problemas aí para resolver depois. Né? A comunicação de saída definitiva do país é obrigatória para todos os contribuintes brasileiros que estão deixando o país com ânimo definitivo ou para os que vão ficar mais de 12 meses consecutivos no exterior. Mas afinal, para que serve essa comunicação e por que ela é tão importante? A comunicação de saída definitiva é uma consolidação de uma situação jurídica que tem reflexo perante a administração tributária. Ou seja, no momento em que o cidadão está se ausentando com ânimo, em caráter definitivo, informa a Receita Federal da sua saída definitiva, ele passa a ser considerado não residente. E na condição de não residente, ele tem uma tributação diferente. A comunicação pode ser apresentada a partir da data que o imigrante deixa o Brasil e vai até o último dia do mês de fevereiro do ano seguinte à saída. Não apresentar a comunicação pode trazer consequências para o imigrante. Você é considerado, perante a legislação tributária, não residente após 12 meses. E se você não fizer nunca essa comunicação e o fisco lhe chamar para prestar esclarecimento, você poderá, né, demonstrar ao fisco essa condição de não residente. Mas é uma situação muito mais difícil de comprovar. Toda a documentação, questão da renda. Para enviar a comunicação é necessário ter um computador conectado à internet. No site da Receita Federal do Brasil, o imigrante encontra um link chamado Programas para Você. Ao clicar nesse link, outra página será aberta. Procure a opção Declaração de Saída Definitiva do País. Lá você encontra todas as informações sobre a comunicação e ainda como preenchê-la. E você, brasileiro que mora no exterior, ainda tem alguma dúvida sobre a comunicação de saída definitiva do país? Quem ajuda a esclarecer é o auditor fiscal da Receita Federal, Lúcio Vilela. Um brasileiro que mora no exterior há aproximadamente 7 anos e só agora ele se dá por conta que não fez a comunicação. Ele pode fazer a qualquer momento? A comunicação ele não tem mais que fazer porque o prazo termina sempre no mês de fevereiro do ano seguinte à saída. Ele deve obrigatoriamente entregar a declaração de saída definitiva direta. Essa comunicação ela é feita apenas uma vez, então? Exatamente. A comunicação de saída definitiva é feita no mês em que eu estou saindo ou quando completo 12 meses que estou fora. É feita uma vez para sempre. Se eu retornar ao Brasil, eu vou readquirir a condição de residente e posso ter que fazer numa nova saída uma nova comunicação, só no caso de um retorno. Se o brasileiro tiver adquirido patrimônio no exterior, não tiver feito a comunicação de saída, que consequências ele terá no retorno ao Brasil? Ele poderá ser fiscalizado e ter que comprovar que efetivamente saiu. E como ele não comunicou, se ele não tiver como provar que saiu, ele será tributado como se aqui estivesse. De que forma que ele faz essa prova, doutor Lúcio? Então, ele prova de várias maneiras. Ele pode provar com o passaporte, com olerites de recebimento de rendimentos no exterior,
com tributação pelo imposto de renda de salário lá no exterior, já que se ele recebe salário, claro, ele não está aqui no Brasil. Muitos brasileiros estão morando no exterior e estão em situação irregular. Isso quer dizer que muitos brasileiros também estão irregulares com a Receita Federal? Via de regra, quase todos os brasileiros que saíram para se tornar ilegais em algum país, eles têm problemas com o imposto de renda brasileiro. Muitas vezes as pessoas, os familiares, minimizam esses problemas, continuando a entregar declaração do imposto de renda como se aqui eles estivessem. Só que essa declaração, ela vai provocar uma bitributação. Normalmente a pessoa foi tributada naquele país, se tivesse feito a comunicação de saída, ela não teria que prestar nenhuma declaração para a Receita Federal e vai estar prestando uma declaração voluntária e errada e vai ser tributado novamente, ou seja, vai pagar imposto 2 vezes. De que forma que o imigrante brasileiro ele pode consultar se ele está legal com a Receita Federal? Ele pode ir até o site e consultar a situação do CPF. Lá tem no site da Receita Federal tem uma opção de consultar a situação fiscal. Então ele vai ver se o CPF dele está regular, é porque ele não tem nenhum problema com a Receita Federal, de declaração de espécie nenhuma. É importante que o brasileiro que mora no exterior tenha um CPF? Sim, toda pessoa que tem qualquer bem sujeito a registro em qualquer cartório e, por exemplo, Detran é um cartório, ele tem obrigatoriamente CPF. Então, se ele está lá no exterior, mandando dinheiro para aqui e estão comprando um imóvel no nome dele, ele tem que ter um CPF regular, senão esse imóvel será comprado no nome de um parente que vai criar problema no futuro. E o imigrante que não tem um CPF, como é que ele pode tirar esse CPF no exterior? Bom, esse brasileiro que nasceu lá fora, provavelmente, porque o brasileiro que não tem CPF quase sempre é nessa situação, ele pode se dirigir a uma repartição diplomática do Brasil, a um consulado, ou se dirigir ao site da Receita Federal, que lá naquela opção de onde encontro, ele vai achar o CPF e vai achar a maneira de encontrar informações de tirar um CPF no próprio site. Que orientação o senhor dá para o imigrante brasileiro, né, que está indo viajar para o exterior, para que ele fique em dia com a Receita? Eu digo para ele que faça a sua comunicação de saída na data da saída e, no ano seguinte, faça a sua declaração do imposto de renda de saída definitiva, porque assim ele vai zerar os problemas que ele poderá ter o dia que voltar. Ou seja, a declaração de saída e a comunicação de saída, elas andam juntas? Certamente. Elas duas são irmãs gêmeas e embora uma tenha nascido quase um ano depois da outra, porque uma é durante o ano e a outra é em março do ano seguinte. Ou seja, se eu não fiz a comunicação, já passou o prazo do fevereiro subsequente, então eu só faço a declaração. Exatamente. A minha declaração do imposto de renda de saída definitiva vai funcionar como se fosse comunicação. Perguntamos aos imigrantes brasileiros: você acha importante comunicar à Receita Federal que está deixando o Brasil? Pelo Facebook, a Alessandra Stebler, que mora na Suíça, diz: já estou há 17 anos fora do Brasil e nem sabia que tinha que comunicar. O Adriano Silva mora no Chile e enviou a seguinte pergunta: saí do Brasil há 1 ano e meio de forma definitiva. Não sei se terei problema, pois não comuniquei minha saída. Se eles registram nosso passaporte quando entramos e saímos do Brasil, para que mais essa de imposto de renda? Quem responde ao Adriano Silva é um representante da Receita Federal. Adriano, contribuintes residentes no exterior têm um tratamento tributário diferente do contribuinte residente no Brasil. Mas você quer saber como resolver, como regularizar a situação. Você tem 2 caminhos. Nós temos a comunicação de saída, que ela é feita em período, logo que você faz e que você já entende que é com ônibus definitivo, você já pode comunicar a Receita. E a declaração é obrigatória, que ela tem, está disponível a partir de março de cada ano, para quem saiu no ano anterior. No seu caso, você saiu há 1 ano e meio, você agora deve entregar a declaração de saída definitiva do país. E com isso você terá a sua regularização, né, na Receita Federal
para hoje e para o futuro, quando você precisar também retornar ao Brasil e, eventualmente, precisar trazer bens. No próximo bloco, você vai saber que documentos são necessários na hora de deixar e de retornar ao Brasil. Voltamos já! E você, se prepara para voltar ao Brasil depois de um tempo no exterior? Ou vai deixar o país em breve? Veja agora que documentos são importantes nessas situações. Secretário, antes de o brasileiro viajar, quais os documentos que ele deve ter em mãos? Ele tem que estar com o passaporte em dia. Essa é uma visão basicamente geral. Especificamente, se precisa de visto, se precisa de seguro de saúde, né? Geralmente, a maioria dos países, para a maioria dos países onde os brasileiros viajam, é necessário ter um seguro de saúde internacional. Uma outra precaução que o brasileiro pode ter é consultar o nosso portal consular. No nosso portal, temos uma seção específica de documentos que são pré-requisitos, né, para a entrada neste ou naquele país. Então, o nosso portal consular é o www.portalconsular.mre.gov.br. Quais as principais dificuldades que vocês recebem assim, do exterior também, principalmente no retorno, com relação a esses documentos? A maior dificuldade que temos encontrado, que os brasileiros, na verdade, têm encontrado, é a retenção dessas bagagens nos portos brasileiros por falta de documentação adequada, né? Enfim, muitos brasileiros eles contratam empresas que não conhecem a legislação de uma maneira completa, de uma maneira ampla. E essas empresas acabam prestando um desserviço à comunidade brasileira na remessa de bagagens desacompanhadas. Para resolver isso, temos uma parceria muito bem feita com a Secretaria de Receita Federal e divulgamos da melhor maneira possível, da maneira mais ampla possível, os procedimentos que devem ser tomados na volta do Brasil, né? E durante a estadia do brasileiro no exterior, quais os documentos que ele deve atentar com relação à validade? O bom senso manda que o brasileiro vá com todos os seus documentos válidos por um bom tempo, pelo menos pelo tempo que ele estará no exterior, ou até um pouco mais do que isso, né? Porque eventualidades podem ocorrer que o obriguem a permanecer no país para o qual ele viajou por um tempo maior do que o planejado. Mas eu poderia citar agora, né, como é um caso muito frequente nos nossos postos consulares, né, a questão da CNH, né? Se o brasileiro ele vai dirigir e tem a intenção de dirigir carros, etc., no exterior, ele ir com a sua CNH, enfim, válida, né, por um bom tempo. E ao retornar para o Brasil, quais os documentos que são necessários que o brasileiro providencie? De uma maneira ampla, de uma maneira geral, seria interessante que o brasileiro procurasse a repartição consular do Brasil no país onde ele está, para ter uma lista dos documentos que cada caso específico exigiria, né, uma legalização. Exemplo, digamos, um diploma de um curso feito no exterior para futuro reconhecimento por universidade brasileira. É um caso específico. Um registro de nascimento de filho é outro caso específico e recorrente também. Muito obrigada, secretária Mintas, pela sua participação no nosso programa Brasileiros no Mundo. Você sabia que a Receita Federal possui um canal para esclarecer dúvidas de contribuintes? Confira! No site da Receita Federal, você encontra um canal para esclarecer dúvidas sobre assuntos como comunicação de saída definitiva do país e CPF, por exemplo. Acesse receita.fazenda.gov.br e clique em Fale Conosco. Em seguida, clique em Acesse o Fale Conosco e escolha a opção desejada. No link Orientações para contribuintes no exterior ou não residentes no Brasil, você encontra informações de interesse dos imigrantes. Outra forma de entrar em contato com a Receita é por meio do e-mail residente.exterior@receita.fazenda.gov.br.
Você acha importante comunicar a Receita Federal que está deixando o Brasil? Quem também participou da nossa enquete no Facebook foi a brasileira Elwan. Ela comenta: estou há 2 anos e meio na China e não fiz a comunicação, assim como muitos brasileiros que vivem aqui. Espero não ter problemas ao retornar. Já a Sheila Leal mora na Sérvia e tem uma dúvida. Estou há 17 anos fora do Brasil e me preocupa isso de imposto de renda, Receita Federal. Que consequências isso pode ter se um dia eu retornar ao Brasil? Quem tira a dúvida da Sheila Leal é um representante da Receita Federal do Brasil. Sheila, é importante que você regularize a sua situação junto à Receita Federal. Você pode verificar se o seu CPF está regular na página da Receita. Você procura lá CPF, lá vai ver a regularidade. Se você tiver irregular, você vai precisar entregar uma declaração desse período que você deixou de entregar, né, para ficar regular. E da sua situação como residente no exterior, você deve entregar a declaração de saída definitiva do país para, num futuro, você estar amparada quando, eventualmente, precisar trazer alguns bens aqui para o Brasil. E daqui a pouco você confere a agenda cultural e o depoimento de um brasileiro que trabalhou 2 anos em um cruzeiro marítimo e conheceu vários países. Não saia daí! O carioca Alexandre Tenenbaum teve uma longa experiência no exterior. Morou mais de 3 anos nos Estados Unidos. Voltou ao Brasil, mas acabou emigrando novamente. Dessa vez, passou 2 anos a bordo de um navio. Como foi viver em alto mar? Veja o que ele conta. Meu nome é Alexandre, eu sou natural do Rio de Janeiro, mas fui criado aqui em Brasília. Morei 3 anos e meio em Nova York e também trabalhei 2 anos com cruzeiro marítimo. Quando eu fui para Nova York foi somente para visitar família, né, meus familiares que moram lá, mas aí depois acabei decidindo ficar por lá, uma vez que eu já estava formado, né, sou formado em turismo, então decidi pegar alguma experiência por lá mesmo. Foi bem difícil se adaptar ao... Primeiro eu já falava inglês, né, quando eu fui para lá, só que o inglês que a gente aprende aqui é bem diferente do que a gente vai viver lá, né? Então, tive que fazer um curso de inglês lá e acabei optando pela oportunidade de transformar o meu visto de turista para estudante. Depois de 3 anos e meio que eu já estava morando por lá, eu achei que já estava ficando cansado, porque, querendo ou não, lá você tem dinheiro, mas não tem tempo para se divertir. Quando eu decidi voltar, fui morar no Rio de Janeiro e acabei trabalhando por lá mesmo. Só que o dinheiro que eu ganhava no Rio não era nem comparado com o que eu ganhava nos Estados Unidos. Então, eu estava vendo que não estava satisfazendo aquela quantidade, o salário que eu estava ganhando aqui no Brasil. E decidi voltar. Só que em vez de eu voltar para os Estados Unidos, eu tive a oportunidade de começar a trabalhar no cruzeiro marítimo e foi 2 contratos, são 7 meses de contrato, praticamente quase 2 anos de um contrato para o outro. Então, com esse tempo que eu trabalhei com cruzeiro marítimo, eu pude conhecer o mundo, conhecer a Europa, Caribe, conheci vários lugares do mundo. No navio você tem a oportunidade de estar ganhando em dólar e em euro também, né? Então isso já é uma boa opção. Mas, tirando a questão só financeira, né? A questão de você trabalhar num lugar fechado, numa cidade, né? É diferente você estar trabalhando em... Cada dia está em um país, cada dia está em um lugar diferente. Chegou a hora da agenda cultural. Música e arte para você, brasileiro que mora no exterior. Grupo Revelação em turnê pela Europa no mês de agosto. No dia 15, o grupo desembarca em Portugal e participa da Festa do Marisco, em Algarve.
No dia 16, os meninos partem para a Itália e se apresentam no Soy Latino Roma Festival. No dia 17, o show é no The Sand, em Amsterdã, na Holanda. Os pagodeiros encerram a turnê em Portugal. No dia 18, no TMN ao vivo, em Lisboa. Nascido no Rio de Janeiro, o grupo Revelação conquistou milhares de fãs com sucessos como A Pureza da Flor, Esqueci de Te Esquecer e Deixa Acontecer. Deixa acontecer naturalmente. A banda mais bonita da cidade e o grupo Revelação são os destaques do Soy Latino Roma Festival, no mês de agosto. O evento acontece de junho a setembro na Itália e reúne diversos artistas latino-americanos numa festa com muita música e dança. No dia 8 de agosto, a banda mais bonita da cidade sobe ao palco Maia às 10 da noite. Famosa pela canção Oração, lançada na internet em 2011, o grupo vai apresentar o trabalho mais recente, o álbum Canções que Vão ao Ar. No repertório, Balada na Contramão, Terminei Indo e Canção Pra Não Voltar. Sol com baixo e sol com lá bemol. Quer matar um pouquinho a saudade do Brasil? Quem faz aniversário esta semana, no dia 5 de agosto, é a cidade de João Pessoa, na Paraíba. Fundada em 1585, é a terceira capital mais antiga do Brasil e comemora 428 anos. Conhecida pelas belas praias e por monumentos da arquitetura e da arte barroca, João Pessoa é uma das capitais do Nordeste com melhor qualidade de vida. Parabéns, João Pessoa! E chegou ao fim mais uma edição do Brasileiros no Mundo. Sugira um tema para o nosso programa, envie um e-mail para brasileiros@ebc.com.br. Curta nossa página no Facebook. Esta é uma produção da TV Brasil Internacional. O Brasil, onde você estiver. Voltamos na próxima semana. Até lá!